Ministério Público, eu ofereci a denúncia, propus a ação, dizendo que ela cometeu um homicídio triplamente qualificado. Qual foi o motivo? O motivo foi torpe, foi a vingança. Ela queria matá-lo porque ele havia substituído ela e foi rigorosamente o mesmo fato. Colocou ela num flat, pagava para ela exclusivamente. Ela sabia que ela iria ser substituída porque ele queria separação. A filha era herdeira. Ela não, porque ela era casada com união parcial de bens e o Marcos já tinha feito uma doação da metade do apartamento para ela. Só roupas de grife, bolsas de grife, sapatos de grife. Aquela vida nababesca, viagens para todo mundo, ela não teria condição. Ou seja, dentro dessa hipótese, é bem claro que passou o filme, falou, vou voltar para onde eu era. Sair da vida de princesa e voltar para a vida de uma pessoa comum, vai ter que lutar com a vida. E, além disso, ele tinha um seguro de vida em que ela era a beneficiária. Portanto, ela ficaria com a filha ficaria rica, ela teria um belo seguro, teria aquele apartamento, teria uma vida confortável, talvez até mais que aquela que ela estava atualmente com ele ali. O meio que eu sustentei, que o meio foi cruel. O que foi o meio cruel? Foi asfixia. O Código Penal diz que, dentre as qualificadoras do artigo 121, que é o homicídio, o meio cruel é quando você mata uma pessoa por asfixia. Então, está na lei, foi asfixia, o médico entendeu que ele morreu por asfixia. O tiro, os médicos disseram e atestaram que, se ele fosse socorrido imediatamente, ele não viria a óbito. Então, quando ela passou a faca no pescoço dele, foi aí que realmente consumou o crime. E, além disso, utilizou um recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. Porque quando ele subiu, ela já o aguardava atrás da porta no closet com a arma na mão. Ela sabia muito bem o que estava acontecendo. Ela queria consumar algo que ela estava tramando já há um bom tempo e conseguiu. Chegamos ao momento do júri. No Brasil, o nosso sistema penal, ele estabelece a primeira fase do processo, com a denúncia do Ministério Público. Nesta fase, destina-se à reconstrução do que aconteceu. A coleta de provas, provas periciais, provas documentais, provas materiais, provas testemunhais. Tudo isto encerra uma etapa do processo, onde nesse ponto, nesse momento, o juiz vai decidir se é o caso de um homicídio doloso ou se é um caso de um homicídio culposo. Se for culposo, o próprio juiz decide a pena. Se for doloso, ele tem que remeter ao tribunal do júri. Nós tivemos, portanto, a sentença de pronúncia, ela foi remetida para o tribunal do júri e, depois de todos os recursos que a defesa tentou, todos infrutíferos, aconteceu este que foi um dos júris mais longos da história da justiça brasileira. Se ouviram em plenário 16 testemunhas, um grande debate sobre os aspectos técnicos, e ela respondeu perante o tribunal do júri uma acusação de homicídio triplamente qualificado. A prova em plenário foi produzida e os jurados, ao final, deliberaram. Deliberaram por condená-la por um homicídio doloso, tudo premeditado e efetivado com a impossibilidade de reação da vítima pelo elemento surpresa. Mas o tribunal, os jurados, não entenderam que o motivo dela seria torpe e não reconheceram esta qualificadora. E também não entenderam que o meio foi cruel. Inclusive a defesa sustentou muito que não houve sofrimento, que pelo estado que ele se encontrava, etc., e que ali não havia um meio cruel de execução. Nós sustentamos que havia. Efetivamente, isto não é só uma crueldade, o meio é cruel.